Olá a todos, bem-vindos ao Mundo Quant. Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre forward prices e arbitrage strategies, obviamente relacionadas a contratos a termo e ao forward price que eu vou explicar. E eu vou explicar sobre forward prices e estratégias de arbitragem, explorando dois tipos de situações: mercados completos e mercados incompletos. Esse assunto vai ficar meio longo, né? Ele começa em mercados completos com conhecimento mais básico e depois a gente vai para um conhecimento mais avançado, que inclusive muitas dessas coisas que eu vou falar aqui você não vai nem achar em livros, tá? Nesse vídeo, então eu vou quebrar isso em dois vídeos. Eu vou falar primeiro nesse vídeo sobre mercados completos e depois vai ter outros vídeos na sequência sobre mercado incompleto e também em cada um deles eu já vou falar um pouco sobre estratégias de arbitragem. Tá. Então vamos fazer primeiro para o mercado completo, que é mais fácil, é a situação tradicional que tem nos livros, e depois a gente fala de mercado incompleto. Aí a primeira dúvida que você pode ter é, tá, mas o que é o mercado completo e incompleto? Ou outras dúvidas você vai poder ter também ao longo do curso desse vídeo. Você tem que uh, se referir a outros vídeos meus no canal. Algumas coisas eu já expliquei, outras eu ainda não fiz vídeos, aí você coloca no comentário e pede que eu faço. Mas o ponto é, aqui eu estou pressupondo que você já sabe várias coisas. Por exemplo, o que é uma estratégia de arbitragem, o que é arbitragem, você já sabe sobre replicação, você já sabe sobre taxa de juros continuamente capitalizada. Então, eu tenho vídeos no canal falando só sobre essas coisas. Então, se você tiver com dúvidas nos conceitos que eu estou usando aqui, ou quando eu não explicar e tiver pressuposto que você já sabe, ou você pega outros vídeos do canal, você coloca no comentário e pede aí que eu explico. Faço novos vídeos, tá? Então, beleza. Vamos lá começar só relembrando o que é mercado completo e incompleto. Né? O mercado completo é quando eu consigo replicar perfeitamente qualquer derivativo que eu queira. E o que é replicar perfeitamente? Então, eu vou montar uma estratégia de trading que é feita com delta unidades de um ativo que é chamado underlying e mais φ unidades do título de dívida. E essa estratégia que eu estou montando, o objetivo dela é replicar esse derivativo. O que significa isso? Que lá na data de vencimento do derivativo, o valor da minha estratégia bate com o valor do derivativo. Então, eles vão ter exatamente o mesmo payoff. E aí, se eles vão ter o mesmo payoff, então essa estratégia replica o meu derivativo. E essa replicação, no caso mais complexo, ela é uma replicação dinâmica. Eu vou ter uma quantidade que varia com o tempo do underlying e vou ter uma quantidade que varia com o tempo do título de dívida, né, do instrumento de renda fixa. Lembrando que esse pedaço aqui, né, é o dinheiro que eu tenho na minha estratégia no ativo de risco. E esse cara a gente costuma chamar de stock account. Não é necessariamente feito com uma ação. O meu underline pode ser uma moeda, pode ser uma commodity, pode ser, enfim, uma ação. E aqui, então a gente chama stock account só por chamar, né? É comum na literatura isso, mas pode ser qualquer coisa. E no caso do FI vezes B, isso aqui representa o meu dinheiro no banco. Então é o meu bank account. E o que é o dinheiro no banco? Né? Quando você aplica dinheiro no banco, é como se você estivesse comprando um título do banco. Quando você compra um CDB lá do banco, você está comprando o título, né? Você tem uma posição comprada no título, que significa que você deu dinheiro, aplicou dinheiro. E quando você vende um título, imagina que você fosse uma empresa e emitiu uma debenture, você está vendendo o título, está na posição passiva, né, vendida no título, e está tomando dinheiro. Então, o dinheiro aplicado, eu tenho
os títulos, dinheiro tomado, eu vendi os títulos. Então, o mercado completo é quando eu consigo montar uma estratégia que eu vou reproduzir perfeitamente qualquer derivativo. E os mercados do livro, né, o ideal, não tem custo de transação, não tem bid ask, não tem volatilidade estocástica, não tem jumps no ativo. Então, todas essas questões que você tem no mundo real, no mercado do livro, né, no mundo idealizado, você, não tendo, consegue ter o que a gente chama de mercado completo, ou seja, qualquer derivativo que você inventar, você vai replicar, né, não tem custo de transação, então você vai replicar perfeitamente. No mundo real, isso não acontece. Então, o que eu quero de fato? É chegar no modelo e na arbitragem em mercados incompletos. Só que antes de eu sair fazendo isso, eu vou fazer primeiro para o mercado completo para você entender e depois, né, o que então é o mercado incompleto? Quando não necessariamente eu vou conseguir replicar perfeitamente qualquer derivativo que eu quiser. Alguns eu vou conseguir, outros não, mas o fato é que não é qualquer payoff que eu vou conseguir produzir. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre mercados completos, forward prices e estratégia de arbitragem com forward e mercado completo. E depois, no próximo, para quem tiver interesse, eu vou pegar os conceitos que eu vou apresentar aqui e vou expandi-los para mercados incompletos, quando tem o bid, ask, custo de transação. E é isso que eu vou tratar. Bom, então vamos lá. Vamos começar falando de uma estratégia que a gente chama de cash and carry. E essa estratégia que vai nos permitir calcular o forward price. Então imagina que eu estou na data Tzinho e eu tenho um forward que na data Tzinho eu vou negociar. Então vamos começar aqui na situação em que eu vou vender alguma coisa a termo. Podia ser soja, podia ser café, podia ser uma moeda, podia ser uma ação. Eu vou pegar como exemplo, que é um exemplo que fica bem rico, bem interessante. Eu vou pegar como exemplo que o meu ativo de risco, né, o meu underlying, né, o ativo sobre o qual eu tenho esse forward, o meu ativo é uma moeda. Então, só para fixar o teu raciocínio, imagina, eu estou aqui no Brasil falando em reais, né? Então, a minha taxa de juros doméstica, e eu vou usar uma taxa de juros continuamente capitalizada, vai ser RD, e a taxa de juros que remunera operações em dólar dentro do Brasil, eu vou chamar de RF, que é o R foreign. Então, cuidado que em alguns momentos, em alguns livros, esse RF as pessoas usam como uma anotação para o risk-free, a taxa de juros livre de risco de crédito, mas não é o meu caso aqui, tá? Então, eu estou chamando de RD, a taxa de juros risk-free, livre de risco de crédito doméstica, então é a taxa que tem a ver com aplicações e empréstimos na moeda doméstica, então no exemplo que eu pedi para você imaginar em reais, e o RF é a taxa de juros que remunera ou que custa, né, aplicações ou empréstimos na moeda estrangeira foreign, né, foreign, e aqui é o doméstica. Então é isso que vai representar o RD e o RF, e eu estou trabalhando com taxas de juros continuamente capitalizadas. Se você não lembra desse conceito, volta lá que tem um vídeo no canal falando só sobre isso. Bom, então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou começar vendendo o dólar a termo, né? O meu underlying a termo. Então, o que eu vou ter que fazer quando eu faço uma posição vendida? Eu vou lá no futuro, eu estou passivo, certo? Posição short, posição vendida, posição passiva. Eu vou entregar o meu underlying, que o valor de mercado dele em reais vai ser STzão. Então, quanto que é o valor do dólar lá na data Tzão, né? O chamado valor no mercado spot. Então, ele vai ser S de Tzão, que lá na data Tzão eu vou conhecer, mas na data Tzinho eu ainda não sei quem é, aquele cara vai ser, então, se eu estiver na data Tzinho, ele é uma variável aleatória. Só não conheço, só vou saber o valor dele lá na data Tzão. E em troca, né, se eu estou vendendo dólar a termo, em troca de entregar os dólares, eu vou receber
um valor previamente combinado, f de tzinho, vírgula, tzão. O que significa isso? É o valor combinado na data tzinho para uma operação que ocorrerá na data tzão. E como esse é o valor que eu vou receber, eu vou chamar esse cara, é o preço pelo qual eu estou vendendo os dólares, estou entregando, né? Então esse é o valor em reais do ativo lá que eu estou entregando, que é uma nota lá, imagina, isso aqui é uma nota de $1. Então eu estou entregando $1 e vou receber um valor previamente combinado, imagina lá, vou receber R$5, R$6, o número que você combinar, R$6 por dólar. Então o objetivo do problema é encontrar quem é o forward price justo. E para isso eu vou usar a estratégia Cash and Carry, que é a estratégia que vai me permitir replicar essa situação aqui, esse forward aqui, para eu poder. Lembra, no mundo que eu estou precificando, eu vou começar com zero para eu encontrar o preço justo, é o preço que eu faço a operação do derivativo, faço o processo de replicação e aí no final eu vou começar com zero e vou terminar com zero, aquele preço que eu cobrar vai ser o preço justo. Então esse forward price que eu vou calcular aqui, se eu começar com zero e terminar com zero, vai ser o preço justo do forward para eu vender o dólar a termo. Depois, logo na sequência, eu vou calcular o forward price bid. O bid é o preço pelo qual eu estarei disposto a comprar dólar lá no futuro, né? Combinando hoje. Então, comprar dólar a termo. Então, por enquanto, eu vou começar fazendo o dólar, o preço de venda do dólar a termo. Então, eu estou disposto a entregar dólares, é isso aqui, e receber em troca esse cara. Então, eu preciso calcular o forward price do ask justo. Tá bom. Então, o que eu tenho que fazer? Como é que você tem que pensar nesse caso? Ó, é simples. Você tem que pensar assim. Se eu vou ter que lá no futuro entregar os dólares, o que eu tenho que fazer hoje? Então, hoje eu vou ter que ter dólares. Eu tenho que comprar o dólar. Só que o dólar que você vai comprar hoje, o preço de mercado dele, que ainda não tem bid, não tem ask no preço do dólar, na taxa de juros, nada disso. Então, eu vou comprar o dólar hoje no preço que ele tiver no mercado, que é o preço do chamado dólar à vista, o dólar spot. Então pensa lá, R$5 por dólar. Então eu vou ter que comprar $1, vou colocar $1 embaixo do meu braço lá. Só que para eu comprar, lembra que eu falei que eu vou começar com zero e tenho que terminar com zero? Então se eu vou começar com zero, como é que eu vou conseguir comprar o dólar? Eu vou no banco e vou ter uma dívida lá no banco. Quanto que eu vou estar devendo no banco? Eu vou tomar no banco justamente o dinheiro que eu preciso para comprar essa notinha bonitinha aqui de $1. Então eu vou tomar, por exemplo, se eu estou falando R$5 por dólar, eu vou ter que tomar R$5 no banco. E o que vai acontecer que ao longo do tempo, quanto que eu vou dever? Quando chegar lá na data tesão, eu vou ter juros pelo dinheiro que eu tomei do banco emprestado, então quanto que eu vou dever? O que eu tomei vezes E elevado à taxa de juros doméstica, tesão menos tzinho, que é o prazo. Lembra, esse E elevado a R, tesão menos tzinho, é o fator de juros quando eu estou trabalhando com taxa continuamente capitalizada. Como eu tomei dinheiro na taxa doméstica, não tem ainda BID-ESC na taxa de juros, então só tem uma taxa. Eu tomei dinheiro, a minha dívida que começou com ST vai valer ST E elevado a R, D, tesão menos tzinho. Beleza. E esse meu dólar, vamos imaginar inicialmente que eu não apliquei esse dólar, eu deixei ele embaixo do colchão. Então, quanto dinheiro que eu vou ter lá no final? O meu $1 vai continuar sendo uma nota de $1. Só que essa nota agora tem valor de mercado em reais, S de tesão. Então, olha o que vai acontecer. Quando chegar lá no final, esse S de tesão que eu tenho vai cancelar justamente com o que eu tenho que entregar. Eu não vou ter uma nota de $1 que pode valer R$1 milhão o dólar, tanto faz. Mas eu vou pegar esse dólar que eu tenho e vou entregar para preencher essa minha obrigação, para cobrir essa minha obrigação que eu me obriguei no início, quando eu vendi o dólar a termo. Eu falei que eu vou vender, entregar dólares e vou receber esse dinheiro que foi combinado lá já na data Tzinho, por isso que tem esse Tzinho aqui. Então eu vou entregar
os dólares que eu tenho para cobrir essa obrigação aqui. Então, essa parte do dólar, esse cara aqui, vai cancelar com esse dólar que eu tenho que entregar aqui. Beleza. Essa parte morreu. O que eu tenho que fazer mais ainda? Bom, esse valor que eu vou receber vai entrar para mim. Então, eu vou ter f de tzinho, vírgula tzão, ESC, que por acaso é o que eu quero calcular. Mas quanto que eu estou devendo no banco? Estou devendo no banco menos, né, S de T elevado a R de tzão menos tzinho. Só que, lembra que eu disse que eu vou começar com zero e terminar com zero? Então, o que eu vou receber menos, né, o que eu estou pagando no banco, se eu calcular o preço de venda justo, essa conta tem que dar zero. Lembra, ô Mali, e o dólar que eu tenho que entregar? O dólar que você tem que entregar já cancelou com o dólar que você comprou no início e ficou com ele. Então essa parte já morreu. Qual a única coisa que sobrou agora? Esse valor que eu vou receber e o quanto que eu tenho que pagar no banco, que é esse cara aqui embaixo. É isso. Então essa conta, o quanto que eu vou receber menos o quanto que eu vou pagar, tem que dar zero. Ó, se eu passar esse cara negativo para o lado direito, ó, só passar o sinal de igual, e esse seria o preço justo do forward que eu estou disposto a vender o dólar. Seria ST elevado a RD, Tzão menos Tzinho. Só que, não é bem assim a história. Por quê? Porque quando eu comprar o meu dólar aqui no início, eu não vou ficar com o dólar parado. Eu vou aplicar esses dólares. E esses dólares vão crescer do mesmo jeito que aqui embaixo a minha dívida no banco, que eu tomei um valor em reais, peguei reais emprestados e para eu devolver esses reais no final, vou ter que devolver mais reais, né, essa quantidade aqui. Os dólares que eu tenho na minha mão, eu não vou ficar com eles embaixo do colchão. Eu vou investir esses dólares. Então, a minha quantidade, que era 1, vai virar E elevado a RF, porque a taxa de juros que se aplica à operação em dólar é RF, Tzão menos Tzinho. Só que aí você vai ter um problema, né? Você fala, mas Maialha, aí eu vou ter mais dólares do que eu de fato preciso entregar, porque o meu contrato é para $1. Eu vou entregar $1, uma moedinha que vai valer no mercado S de tesão, não importa, eu não sei quanto vai ser, mas eu vou entregar $1 e vou receber para isso esse preço aqui. Se eu fizer essa estratégia, se eu comprar no início $1 e aplicar, eu vou ter mais do que $1. Então, qual é a conclusão? Eu tenho que comprar menos dólares no começo para eu chegar exatamente com 1. E qual é a quantidade que eu tenho que comprar? É só se fazer assim. Qual a quantidade? Vamos chamar de x0 vezes o E elevado a RF Tzão menos Tzinho. Então, essa quantidade que eu vou comprar inicialmente, na hora que eu aplicar esses dólares, se eu colocar $100, o meu $100 vai virar $105. Então, essa quantidade inicial que eu vou comprar, quando eu aplicar na taxa de juros, eu quero que chegue exatamente em 1. Então, quanto que é o x0? Se você isolar aí, vai dar E elevado a menos RF, Tzão menos Tzinho. Óbvio, né? Então, olha só, presta atenção aqui. O que eu vou fazer? Eu vou comprar menos dólares, quantos? Menos do que 1. Vou comprar E elevado a menos RF, Tzão menos Tzinho, que quando eu aplicar esses dólares e vou ganhar uma taxa de juros RF, que vai multiplicar a minha quantidade por RF, Tzão menos Tzinho, na hora que você multiplicar isso por isso aqui, obviamente, vai dar o 1, né? Foi construído assim. Então, para eu ter exatamente 1 aqui no final, eu tenho que comprar menos dólares no começo, E elevado a menos RF, Tzão menos Tzinho. Mas se eu tenho que comprar menos dólares, então eu não preciso tomar dinheiro para comprar $1 no banco inicialmente. Eu vou tomar em reais uma quantidade para comprar essa quantidade, E a menos RF, Tzão menos Tzinho. Então quanto que eu vou precisar no banco? E a menos RF vezes S de Tzinho, que é o preço do dólar nesse dia. Então quanto que eu vou dever lá no banco no final? E elevado a menos RF, Tzão menos Tzinho, vezes esse cara, certo? Por quê? Porque isso é o dinheiro que eu tomei na data Tzinho,
E aí, quanto que eu vou dever na data Tzão é o quê? O quanto dinheiro eu tomei na data Tzinho, corrigido pelos juros, que é o custo do meu dinheiro em reais. E se você olhar essa conta aqui, ela dá e junta tudo aí, ó. Então, vou apagar essa parte de baixo aqui, tá? Porque a gente vai refazer ela. Então, quanto que vai dar essa conta? Vai dar ST, aí junta a base aí, ó, o E elevado a RD menos RF, que multiplica Tzão menos Tzinho. Então, beleza. Então, vamos fazer a nossa contabilidade. Se eu comprar essa quantidade de dólares tomando esse dinheiro emprestado, no final eu vou dever no banco isso aqui, mas, por outro lado, eu vou pegar esse dinheiro, vou comprar essa quantidade de dólares, que quando eu reinvestir, eu vou ter, reinvestir, digo, investir na taxa foreign, né, nesse RF, a minha quantidade inicial vai crescer, igual quando você põe seus reais no banco, você volta daqui a um ano, tem mais reais. Então, seus dólares vão crescer, você vai ter inicialmente uma quantidade lá, 0,9, que vai valer 1. Esse 1 ST que eu vou ter da minha moedinha de dólar bonitinha, eu vou entregar para cobrir essa obrigação final. Então, o 1 dólar que eu estou devendo, né? Porque eu vendi dólar a termo, então eu vou ter que entregar esse 1 dólar para alguém. Eu vou ter os dólares que saíram do meu investimento, né? Eu tinha lá essa quantidade que investiu virou 1 dólar. Esse dólar eu vou usar para pagar essa conta, então essa parte morreu. O que sobrou para mim? O que eu vou receber e o que eu vou pagar. Então faz de novo lá a contabilidade. F de Tzinho, Tzão, ESC igual, aliás, vamos falar, eu vou receber isso, vou pagar S de T, que é essa coisa aqui, E elevado a RD menos RF, T menos T, isso aqui vai ter que dar zero. Se você passar para o outro lado, o negativo, vai dar que o F é igual a esse cara. E essa fórmula, talvez você já tenha visto nos livros. É simplesmente um forward de moeda. O que você vê no livro lá em geral, no livro do John Hull, por exemplo, que é o livro que a gente usa nos nossos cursos, então, um dos, né? Tem outros que a gente usa, mas esse é um dos bem famoso. Então, nos cursos mais básicos, né, de derivativos. Então, você deve ter visto lá que a fórmula é o F igual o F que eu calculo o preço do forward justo calculado na data Tzinho para uma operação que vai acontecer em Tzão, é o S de T, E elevado a R menos Q, Tzão menos Tzinho. Você já deve ter visto essa fórmula. Então, quem que é o R? É a taxa de juros doméstica, livre de risco, e o Q é o dividendo pago continuamente pelo underlying. Como no meu caso, a minha taxa de juros do país é o RD, e o meu underline é o dólar, é uma moeda, e ele paga a taxa de juros contínua, igual o real tá pagando juros, ou você tá pagando juros se você tomar emprestado, se você colocar no banco você vai receber juros, o dólar é a mesma coisa. Os juros é como se fosse um dividendo pago lá continuamente pelo dólar. Então, é como se na fórmula tradicional, esse Q, que é o dividendo relacionado ao underline, é como se fosse o RF. Então, se você substituir na fórmula tradicional dos livros F igual a S, E elevado a R menos Q, Tzão menos Tzinho, se substituir no meu caso o R igual a RD e o Q igual a RF, vai dar essa fórmula que eu obtive. Só que você vai falar, Mayara, mas por que você está calculando o ESC? Porque eu estou calculando o preço pelo qual eu venderia o forward. Quanto que eu estou disposto a receber para vender os dólares a termo. O Mayali, mas quando eu estou falando do mercado completo, se você calculasse qual é o preço forward pelo qual eu estaria disposto a comprar os dólares, vai dar a mesma coisa? Sim, vai dar a mesma coisa. No mercado, quando ele é completo, você não vai ter um forward ask, não vai ter um forward bid. Você vai ter só o bid e o ask dando os dois esse valor. É que eu estou aproveitando para te explicar a lógica da estratégia de cash and carry, que é a estratégia de replicação que eu uso para cobrir aqui a minha posição vendida, né, no forward, vendi forward a termo, e agora eu vou fazer o mesmo raciocínio com você, análogo, né, não é o mesmo, é análogo,
para a estratégia onde eu vou calcular o forward price do bid. Então, nós vamos falar agora da estratégia que é chamada de Reverse Cash and Carry. Então, como é que funciona essa estratégia? Só inverter tudo que a gente falou. Então, na data Tzinho, eu vou fechar um contrato, só que agora eu vou comprar dólares a termo. Então, o que vai acontecer comigo? Eu vou receber lá a moedinha, né, a minha notinha de $1 lá, eu vou receber, e qual vai ser o valor de mercado dela lá no Tzão? É o valor do dólar no mercado à vista, no mercado spot de dólar, S de Tzão. Beleza. E para isso, para eu comprar aqueles dólares, que eu vou receber os dólares, eu combino com alguém de pagar F de Tzinho, vírgula Tzão, então ele foi combinado na data Tzinho, válido para a data Tzão, para eu comprar aqueles dólares, eu vou pagar o bid. Então, como que eu vou fazer para me cobrir nessa situação? A gente vai usar a estratégia Reverse Cash and Carry. Então, é fácil, ó, pensa assim, se eu vou ter dólares lá, por causa da minha compra de dólares a termo, eu vou receber dólares, então, para eu cancelar tudo, eu tenho que fazer hoje uma posição passiva em dólar. Então, eu tenho que ficar short no dólar à vista hoje. Tem que ficar short, ou eu tenho que ficar passivo nessa posição, ou eu tenho que ficar vendido no dólar. O que você pode pensar? Ficar vendido no dólar é a mesma coisa, ficar passivo no dólar, é a mesma coisa que você ir no banco e tomar dinheiro em dólares. Então, ó, pensa o que você ia fazer. Você vai pegar e vai no banco, e quanto que vão voltar na história que finge que é $1 lá só. Então você vai fixar, né? Mas o teu contrato de forward é para $1. Então o que eu vou fazer? Eu vou perguntar quanto é o dólar hoje? Vale S de T. Então, exemplo, R$5 por dólar. Então, é como se eu fizesse uma posição vendida. Tudo se passa como se eu tomasse emprestado em algum banco $1. Então, eu estou devendo lá naquele banco $1. Então, quanto que é a minha dívida agora? $1 que eu estou devendo. E esse dólar eu vou vendê-lo no mercado brasileiro em reais, vou obter esse valor em reais ST. O que vai acontecer com esse valor que eu peguei em reais, né? Então imagina, você foi no banco, tomou uma dívida em dólares, é a mesma coisa que dizer que você ficou vendido em dólares, ficou passivo em dólares. Você vai pegar esses dólares, que está devendo no banco lá agora $1, e vai converter esses dólares no mercado em reais, e vai pegar teus reais e vai aplicar no banco. Então, quanto que teus reais vão virar? ST elevado a RD, Tzão menos Tzinho. Beleza, é isso que eu vou ter lá no final. E a minha dívida em dólares? Você pegou os dólares, você ficou vendido no dólar, passivo no dólar, então aquele $1 que você tomou vai virar quanto? E elevado a RF é o juros, certo? Se tem $1 lá, vai virar 1,10, 1,5, qualquer coisa. Então é RF, Tzão menos Tzinho. Só que aí você vai falar, pô, Mayali, mas quando eu chegar lá no final, se eu tiver que pagar no banco esses dólares, eu só estou recebendo aqui $1 no meu contrato forward. Lembra? Eu estou comprando $1, pagando esse valor e recebendo $1. E esse $1 não vai ser suficiente para pagar o que eu preciso entregar lá no banco, da minha dívida em dólares. Então, nós vamos fazer o mesmo truque que antes. A gente não vai começar com 1, a gente vai começar com uma quantidade menor. Então, eu vou pegar lá um pedaço, finge que é um pedaço do dólar. Então, quantos dólares eu vou tomar? E elevado a menos RF, T menos T. Por quê? Porque quando eu aplicar os juros nesta quantidade que eu estou devendo, eu vou multiplicar por E elevado a RF, T menos T. E aí, pegando a quantidade inicial que eu tenho, corrigindo pelos juros que eu vou ganhar e vai aumentar a minha quantidade, quanto que eu vou ter no final? $1. Perfeito, esse $1 que eu vou dever no banco vai ser coberto pelo dólar que eu vou comprar no mercado forward. Então, eu vou pagar essa quantidade, né, com o contrato forward.
Eu vou pagar esse valor em reais e vou receber o dólar. Esse dólar que eu recebi vai cobrir exatamente a minha dívida no banco, que é esse cara aqui. Então, essa parte do dólar eu já resolvi. Só que agora tem que fazer um ajuste aqui, ó. Se eu vendi agora, né? Se eu tomei, fiquei vendido no dólar, que é a mesma coisa que dizer que eu tomei emprestado, né? Uma dívida em dólares. Se a quantidade que eu peguei inicial foi essa, então a quantidade de reais que eu tenho não é mais 1 vezes ST, eu vou ter menos dólares, então a quantidade de reais que eu vou ter é o pegar um pedaço do dólar, que é só essa fraçãozinha aqui, E elevado a menos RF, Tzão menos Tzinho, e essa quantidade é que eu vou converter em reais. Então vai ser E elevado a menos RF, Tzão menos Tzinho. Então essa é a quantidade de dólares que eu comprei, que eu tomei emprestado no banco, e agora eu converto ele para reais, obtendo R$ 5 por dólar. Se eu tenho 0,8 dólar, então 80 centavos de dólar, então vai ser 0,8 vezes os 5 lá, vai dar uma quantidade em reais. Essa quantidade em reais, essa quantidade em reais é que vai crescer, que eu vou aplicar no banco, a taxa de juros RD. Então tá faltando aqui na frente esse cara aqui, E elevado a menos RF, Tzão menos Tzinho. Sendo assim, se você juntar tudo, vai ficar ST, junta aí a base, vai ficar RD menos RF, T menos T, certo? Conserva a base aí, que é o E, soma o expoente e dá esse cara aqui. Então, vou fazer nossa contabilidade. O que eu vou ter lá no final? O dólar que eu vou dever para o banco vai ser o dólar que eu vou comprar pagando isso, eu vou receber $1, esse dólar vai cobrir o dólar que eu estou devendo lá. Então, essa parte do dólar, eu estou tranquilo, não vai ter problema. O que eu tenho que fazer? Aí eu vou... Quanto dinheiro que eu vou pagar? Põe lá, menos FTzinho, vírgula T, BID, isso que eu vou pagar. E quanto que eu vou ter lá no final? Mais o que eu tenho aplicado no banco. ST e ARD menos RF, T menos T. Beleza. Então, isso lembra, o justo é, começo com zero, monto a minha estratégia toda e termino com zero. Então, vou começar com zero e vou terminar com zero. E aí, lembra, o dólar eu já resolvi. E aí, passa o negativo lá para o outro lado. Então, vamos passar lá para o outro lado esse cara. E eu vou encontrar que o meu FBID é igual a esse cara aqui. Que vai dar a mesma coisa, ó. Dá uma olhada. S, que é SEARD menos RF, Tzão menos Tzinho, que é a mesma coisa, SRD menos RF, Tzão menos Tzinho. Então o ponto é, quando eu não tenho custo de transação, não tenho BID ESC no preço do dólar, na taxa de juros em reais, na taxa de juros forward, não tenho nada de BIDS, não tem custo de transação. Então quando você calcular o forward price justo, tanto para você entrar numa operação comprando dólar a termo, como vendendo dólar a termo, estou falando dólar que é o exemplo, mas podia ser qualquer moeda, podia ser outra commodity, podia ser outra ação, tanto faz, a lógica é a mesma. Então, se eu ficar na posição vendida no dólar a termo, ó, muito mais importante do que entender fórmula é você entender a lógica de replicação aqui que eu estou seguindo, a estratégia cash and carry e a estratégia reverse cash and carry. Então, o que acontece? Na estratégia cash and carry, você vai vender o futuro, o a termo, vende dólar a termo, toma dinheiro em reais, compra o dólar, esse dólar cobre a posição que você fez no forward, e aí você vai ter uma dívida no banco em reais, vai ter o valor que você vai receber do forward, e aí essas duas coisas se somando, você vai começar com zero, vai terminar com zero e vai dar esse valor aqui. Esse é o cash and carry. Reverse cash and carry é o contrário. Eu vou comprar o dólar a termo, pagando quanto? Esse cara, que como eu já te expliquei no caso ideal, não faz diferença se é BID ou ESC, mas o conceito faz diferença. Então, eu vou comprar pagando o preço BID e vou receber os dólares. Esses dólares vão cobrir o quê? Eu vou, no caso, se eu comprei o dólar a termo, então a estratégia reverse cash and carry, eu vou vender, vou ficar vendido short em dólares no início, que é a mesma coisa que dizer que eu estou
na posição passiva. É como se eu tivesse tomado dinheiro no banco em dólares. É a mesma coisa que ficar vendido em dólares, é igual a falar que você tomou dinheiro em dólares. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar essa quantidade de dólares, essa quantidade de dólares vai ser convertida para reais, essa grana em reais vai ser aplicada e vai multiplicar pelos juros em reais lá, e eu vou ter esse dinheiro. O que vai acontecer no final? A minha dívida em dólares que eu tomei, essa quantidade de dólares vai crescer para $1, eu vou cobrir a minha conta devida lá, né, a minha dívida em dólares com os dólares que eu vou comprar no forward, eu vou pagar isso aqui e vou receber, e vou ter a quantidade de dólares no banco, de reais no banco. Essa quantidade de reais somado com o que eu vou pagar tem que dar zero e desse cara. Então isso é a lógica para eu calcular o forward price, tanto o bid como o ask, na estratégia que eu estou comprando o forward, né, alguma coisa a termo, ou quando eu estou vendendo, estou na posição long forward, comprado no forward, ou quando eu estou vendendo a termo, estou na posição short forward, tá bom? Beleza. Então isso é o mundo do livro tradicional, mercado completo, bonitinho. E aí como é que entra a história da estratégia de arbitragem? Então é fácil. Vamos supor que o preço de mercado, então vamos supor que o teu bid e o teu ask seja esse valor aqui, ó. O forward Tzinho Tzão bid que você calculou, seja igual ao forward Tzinho Tzão ask. Porque no teu caso é o mesmo. Vamos dizer que o mercado tá assim, ó. O mercado tem o F Tzinho Tzão bid, vamos chamar assim, do mercado, do market, e aqui seria o F Tzinho Tzão ask do market. Então vamos pensar se nesse caso vai ter arbitragem. Você está disposto a comprar ou vender dólar a termo por esse valor. Quando você olha no mercado, como que o mercado compra? Abaixo de você. Então vamos colocar números para ficar fácil. Vamos dizer que a tua conta deu R$6 por dólar. Vamos dizer que o mercado está comprando a 5 e vendendo a 7. Então vamos pensar se tem arbitragem. Então, eu que estou disposto a comprar ou vender a 6. O mercado está comprando a 5. Então eu vou querer vender para o mercado a 5? Não. Eu estou disposto a vender ou a comprar a 6. Mas se eu estou olhando que o mercado compra a 5, então eu vou ter que vender a 5 para o mercado. Não quero, porque para mim só vai dar certo a conta se eu vender a 6. Então nessa parte do mercado não vai ter arbitragem. Vamos ver na parte de cima. Eu estou disposto a comprar ou vender a 6. Só que eu olho o mercado está vendendo a 7. Então eu posso comprar do mercado? Não. Eu não vou comprar no mercado a 7 se eu estou disposto a comprar pagando 6. Então, nesse caso, não tem arbitragem. Mas, então, qual caso teria arbitragem? Por exemplo, se o meu preço está aqui, ó, o meu bid e o meu ask está aqui, que nesse caso eles coincidem, vamos dizer que o mercado tivesse assim, ó. Então, o bid do mercado, vamos imaginar aqui, ó, o bid do mercado seria esse, e vamos dizer que o ask do mercado, ops, ficou bom isso agora, hein? Vou voltar aqui. Então vamos imaginar que o bid, deixa eu desfazer isso. Então vamos imaginar que esse cara aqui, caramba, que pé no saco, vou escrever. Então é forward, Tzinho, vírgula Tzão, ask do mercado. Então vamos dizer que o mercado está assim. Então agora tem arbitragem. Por quê? Porque se o meu preço justo aqui, pelo qual eu compro ou vendo, é 6, e vamos dizer que o mercado está comprando a 7 e pagando a 8, então vamos lá. Eu estou disposto a vender ou comprar por 6. Vamos ver, o mercado compra a 7. Então, se o mercado compra a 7, eu estou disposto a vender por 6. O mercado está comprando em 7, beleza, eu vou vender para o mercado. Então, o que vai acontecer? Eu vou vender para o mercado, eu vou receber o F, Tzinho, Tzão, bid do market. Isso é o que eu vou receber do mercado. E eu vou fazer a operação
sintética. Então pensa, eu não falei que eu estava disposto a vender a termo por 6? Volta na equação aqui, ó. Então, se eu vender por 6 e fizer essa estratégia de cash and carry, toma dinheiro em reais, compro o dólar, aplico o dólar. Se eu fizer essa estratégia, vai chegar no final, se eu vender o meu forward pelo preço que eu calculei, eu vou começar com 0 e vou terminar com 0. Se tem alguém no mercado dando bobeira e pagando mais caro do que eu estou disposto a vender, eu vendo. Só que o que vai acontecer? No meu processo de replicação, vai custar para mim o 6, que é o preço que eu calculei. Só que o mercado está me pagando 7. Então o que eu vou fazer? Nesse caso, eu vou vender o futuro, o forward, e vou fazer a estratégia de cash and carry. Toma dinheiro em reais, compra, né, o underline, carrega o underline, vai ter uma dívida em reais, vai ganhar os juros do underline, chegar no fim, com o underline que você tem, você entrega no contrato forward que você vendeu, paga a tua dívida no banco, recebe o dinheiro do teu contrato forward, e quanto vai sobrar no teu bolso é isso aqui menos, se você fizer a conta, faz aí para você treinar, vai sobrar o teu ESC. Então o teu ganho é o preço pelo qual você estava disposto a vender o justo e quanto o mercado pagou. Então essa é a diferença que você vai pôr no bolso. Qual que é a outra situação que dá arbitragem, Mayali? Então eu vou agora copiar esse slide aqui, ó. Vou copiar o slide, só que agora eu vou apagar essa situação aqui. Não, vamos fazer melhor. Então vou apagar. Ah, burro. Já foi. Então vou apagar tudo isso aqui e vou fazer a outra situação que vai dar arbitragem. Então imagina que o meu tá aqui, que é o 6, só que o do mercado, lembra, anterior estava aqui. O bid do mercado está aqui e o ESC do mercado está aqui. Agora, ó, a outra situação que dá arbitragem, quando está no meio, que foi essa que eu te mostrei, não tem arbitragem. E quando tiver aqui, Mayali, então imagina que o forward do mercado, tanto o bid, aqui é o ESC e aqui é o do mercado e aqui é o bid do mercado. Então o que vai acontecer? Vamos supor que o mercado vende a 5 e compra a 4. Então vamos pensar. Eu estou disposto a comprar ou a vender a 6. Eu vou querer vender para o mercado a 4? Não, não vou fazer isso. Quando estava aqui em cima, eu não ia comprar, vamos dizer que aqui fosse 7, 8. Eu não vou querer comprar do mercado a 8. O mercado está vendendo aqui, eu não quero. Mas o mercado compra a 7, eu vou pagar. Se ele paga 7, eu estou disposto a vender a 6, eu vou vender para ele aqui. Isso foi o que a gente fez antes. Agora eu vou fazer o contrário. Eu não vou vender para o mercado a 4, eu só vou vender a 6. 4 não quero. Mas eu compro a 6 também. E o mercado está vendendo a 5. Então eu vou comprar o dólar a termo do mercado a 5. Te fala que toma o forward. Tomar o forward significa compra o forward a 5. Por quê? Porque aí qual é a estratégia que eu vou fazer? Reverse cash and carry. Então eu vou comprar, volta lá no reverse cash and carry. Eu vou comprar o dólar, só que pagando esse cara aqui, ó, eu estaria disposto a pagar até os 6 lá que eu calculei, esse cara. Só que o mercado bobeou e colocou esse valor abaixo do meu. Então, se você fizer toda a conta, qual é a lógica que você vai fazer? É a mesma. Você vai comprar o forward, só que aí você vai fazer o contrário. Você vai tomar dinheiro em dólares, que significa vender o dólar, pega o dólar que você tomou, né, a posição vendida em dólares, converte ela, né, tomou dólares no banco, converte ela para reais, aplica aqueles reais no banco, vai ter essa quantidade de reais, vai dever $1 lá no final. Quando chegar no fim, você paga esse valor para o mercado, recebe o teu $1, esse $1 cobre essa conta aqui, e a hora que você fizer a continha, vai sobrar
para você o dinheiro no banco, menos o que você pagou, vai sobrar uma grana. Quanto dinheiro você vai ganhar? Se você fizer direitinho a continha, você vai ver que a diferença que vai sobrar para você vai ser o FTzinho tesão, o teu bid, menos o FTzinho tesão do bid do mercado. Então esse vai ser o teu ganho de arbitragem se eu tiver essa situação que o mercado deu... Desculpa, me perdoa. Aqui é ESC. Então essa vai ser a quantidade. Será que eu escrevi errado aqui, ó? Volta aqui para eu ver. Desculpa. Aqui é o seguinte, você está disposto a pagar o bid, só que o ESC do mercado é menor, então eu estava disposto a pagar 6 e o mercado está vendendo por 5. Então eu tomo do mercado, eu compro do mercado e se você fizer a conta quanto que eu vou pagar, é o valor que o mercado está vendendo. Só que se esse valor for inferior ao teu valor justo, se você fizer toda essa contabilidade, então de novo, comprou o dólar a termo, o que você faz? Vende o dólar à vista, que é a mesma coisa que tomar dinheiro hoje em dólar, vai tomar uma certa quantidade que vai virar 1, pega os dólares que você tomou no início, converte em reais, né, que você vendeu os dólares ou tomou emprestado no banco, você converte ele em reais, aplica em reais, se você fizer toda a contabilidade, você vai ver que vai chegar no final, qual que vai ser o teu lucro? Vai ser o bid, que era o teu valor, no meu exemplo lá, o 6, menos o ESC do mercado, que é o 5, tá? E no caso aqui, ó, vamos ver se eu não escrevi bobagem na outra. Isso, então qual que é o meu lucro? Tá certo aqui. Então o mercado, eu ia vender o dólar para o mercado. Então quanto que o mercado bobeou, tá pagando caro, comparado com o que eu estava disposto a vender. Então o mercado pagou caro, a diferença vai ser o meu profit, o meu arbitrage profit, tá bom? Então assim é como eu faço, tanto para encontrar no mundo ideal, que não tem bid ESC da taxa de juros, do dólar spot, não tem bid ESC, né, não tem custo de transação. Então nesse caso, o meu preço justo, o meu bid, o meu ESC é o S elevado a RD menos RF, tesão menos tezinho. Se o mercado vender mais barato que isso, eu compro e faço a reverse cash and carry. Se o mercado pagar mais caro do que isso no forward, eu vendo e faço a estratégia cash and carry e aí eu garanto um lucro, um arbitrage profit, tá? Nos próximos vídeos, eu vou, no próximo, na verdade, eu vou fazer a mesma coisa, só que aí eu vou complicar. Eu vou pegar o exemplo que não tem no livro, que você não vai aprender no livro, não vai aprender na sua escola, que é quando eu tenho BDESC no S, BDESC na taxa de juros doméstica, BDESC na taxa de juros foreign, e quando eu tenho custo de transação para montar minha posição, tá bom? Então, vou fazer isso no próximo vídeo. Um abraço e até lá!